Salve, salve pessoal, aqui é o Everton Souza. Vamos para a nossa aula de número 5, falando um pouquinho hoje sobre o front-end e o back-end do WordPress. Vamos lá? Para falar um pouquinho, desde quando eu me conheço como desenvolvedor web, eu sempre ouço falar nesses dois termos, o front-end e o back-end. E há uma diferença em cada um deles. E a definição mais comum que a gente vê por aí seria, né, front-end é o site em si, é aquilo que a pessoa vê no seu navegador. E back-end seria o painel administrativo, né, o painel de controle, onde você consegue aí organizar todas as configurações do seu site. Mas essa resposta não está totalmente correta. Nos termos técnicos utilizados, o painel de controle também pode ser um front-end. A gente vai explicar um pouquinho para você o porquê disso. A definição correta seria que o front-end é toda e qualquer interface de interação com o usuário. Tudo que o usuário possa manipular e manusear está nesse front-end. Já o back-end seria o sistema responsável para tudo isso acontecer. É todo o sistema interno que faz toda essa máquina rodar, né? Os aplicativos, os APIs aí de uma aplicação e todo as páginas, as configurações, os programas utilizados para fazer com esse site, essa página rodar. E aí temos um organograma explicando um pouquinho mais sobre essa diferença. Então nós temos aqui o nosso servidor, né? Nossa database, o nosso banco de dados. Temos aqui os visitantes da nossa página. Então eles verão a nossa página que estaria aqui no front-end. E para esse front-end rodar, essa página rodar, ela precisaria de um banco de dados e aqui no caso de um sistema criado por um staff, né, criado por um grupo de desenvolvimento para fazer toda essa dinâmica aqui rodar e funcionar. Esse seria o nosso esquema de definição. E vamos separar então ambos e entender um pouco da definição de cada um. Falando então de front-end, eles seria, como a gente falou, aquilo que o usuário vê, aquilo que o usuário interage. No caso seria as páginas do nosso site, os aplicativos para celular e também, como a gente falou, o painel de controle, o gerenciador de conteúdo. Então nós temos aqui alguns exemplos, os aplicativos que você usa no celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, Periscope, entre outros. Seriam, no caso, aplicativos front-end. Os gerenciadores de conteúdo, como WordPress, Drupal, Joomla, entre outros, também seriam programas aí front-end. E todos aqueles que nós vimos aí nas primeiras aulas, né, que são os programas de formatação e edição de site, por exemplo, HTML, o JavaScript, o CSS, também são aplicativos aí, programas utilizados no front-end. Vamos falar agora sobre os back-end. São os sistemas, né, e operações que são realizadas para que aqueles outros sistemas funcionem. No caso, nós temos aqui alguns, por exemplo, PHP, MySQL, que é o que roda o nosso banco de dados, o Apache, que é o que
a gente vai estar utilizando para rodar o nosso servidor local. O Java, que é a programação criada para rodar o JavaScript. Temos aqui os frameworks, que são utilizados para desenvolvimento aí dos programas, das configurações que vão criar os nossos sites. E aí eu mostro para vocês, para entender um pouquinho melhor, essa ilustração do nosso iceberg de developers, ou nosso iceberg de desenvolvedores. Então nós temos aqui o desenvolvedor front-end, que é aquele que vai cuidar do que vai aparecer pro usuário, e ele geralmente trabalha com essas três ferramentas: o HTML, o CSS e o JavaScript. Mas, como a gente falou, isso é apenas o topo do iceberg, porque abaixo dele aqui tem o desenvolvedor back-end, que é aquela pessoa que vai trabalhar para fazer o nosso servidor e para fazer com que essas ferramentas aqui funcionem. Então ele vai utilizar do que? Vai utilizar de algumas outras ferramentas, como o PHP, MySQL, o Frameworks e o Server, entre outras. E o constante trabalho, tanto do desenvolvedor front-end, tanto do desenvolvedor back-end, é o que faz com que nós temos ferramentas atualizadas todo dia para desenvolver os nossos projetos. Então, o trabalho desses desenvolvedores faz com que nós sempre tenhamos aí ferramentas atualizadas. E no nosso curso, nós focaremos então mais nessa questão aqui, no desenvolvimento front-end. Como já vimos, trabalharemos um pouco aí sobre o HTML, demos uma passadinha sobre o HTML, a história dele. Falamos também um pouquinho sobre a introdução aí do PHP, explicando como que o PHP auxilia, o HTML, o CSS para exibição das páginas. Então conseguimos ver um pouquinho de cada um dos dois tipos de desenvolvimento aí. Mas focaríamos um pouco mais mesmo na questão aqui do front-end, da exibição da página para o usuário. E vocês já chegaram a ver algum perfil, algum jornal falando sobre o perfil de um programador? Então, nós temos aqui um tipo de perfil de programador de um anúncio da Rede Massa, é uma afiliada do SBT, aqui de Curitiba, solicitando aí um anúncio de emprego para um programador e desenvolvedor front-end. Então, você pode ter uma ideia aí mais ou menos do que esse programador ele realiza de serviço, o que ele tem que ter de conhecimentos. Então, entre as atividades que ele realiza, o design e adaptação de telas, desenvolvimento de HTML, CSS, JavaScript para os layouts, melhorias no design e navegação dos sites, otimização do desempenho através dos códigos. Essa pessoa, para poder chegar a esse patamar, ela tem que ter um conhecimento sólido em HTML e CSS, conhecimentos sólidos em JavaScript e jQuery, experiência com alguns tipos de pré-processadores, aqui já entra um pouquinho de back-end, experiência com layouts responsivos. Nós vamos falar bastante sobre a importância desses tipos de layout, e também facilidade com as ferramentas Photoshop e Illustrator, duas ferramentas que também nós iremos utilizar no nosso módulo avançado. E vamos então explicar um pouquinho a função de cada um desses dois tipos de programadores. O programador front-end, então, é aquele que cuida de toda a interação do site com o usuário.
é ele que vai pegar, verificar quais são os tamanhos das imagens a ser colocado no site, a disposição do layout, onde vai ficar a logo, que tamanho que ela precisa ficar, se vai ficar da esquerda ou na direita, se o site ele vai ser criado on page, quer dizer, tudo numa página só ou várias páginas. Ele vai determinar se o site, como que o site vai ser responsivo, a questão do menu, a posição do menu, se vai ter barras laterais, se vai ser na direita ou na esquerda, nos dois lados, essas coisas. Já o programador back-end, ele é o profissional que vai cuidar da parte do desenvolvimento do sistema, do desenvolvimento da codificação, que vai ajudar tanto o desenvolvedor front-end a criar o layout, como o usuário final a navegar pelo site. Então ele tem uma grande responsabilidade nas mãos de desenvolver todo esse sistema, que será usado tanto pelo desenvolvedor front-end para a criação do seu layout, quanto ao seu usuário final, que é a pessoa que vai navegar pelo site. E tanto o desenvolvedor front-end como o programador, eles têm que estar em uma sintonia perfeita, porque o desenvolvedor back-end tem que saber o que o desenvolvedor front-end precisa colocar, quer colocar no site, para ele criar esses códigos, e vice-versa. Quando falamos em front-end e back-end no WordPress, nós vamos lembrar um pouquinho aquele início de definição da nossa aula. Então, quando formos falar aí no front-end para o WordPress, então nós vamos falar sobre a página em si, aquilo que vai ser mostrado para o usuário final. O front-end de um site WordPress, ele inclui o que? Os conteúdos, aquilo que você vai colocar de conteúdo no seu site, o tema em si, todo o tema, os menus, a disposição desses menus e os widgets, que são alguns tipos de aplicativos colocados também na página para a abertura de alguns códigos, né, para deixar o site um pouco mais bonito. Nós veremos isso também nas nossas aulas. E também para você mudar, por exemplo, o layout e a disposição do seu site, isso tudo envolve certos ajustes que no WordPress ele tem esse aspecto nas suas configurações, então dentro do seu back-end. E quando falamos back-end, para lembrar bem, o back-end do WordPress nada mais é que o painel de controle. É ali que você vai alterar todas essas informações e também as páginas que o WordPress tem. Serão necessárias, às vezes, algumas você editar manualmente. Então, é essas páginas que o usuário não vê, né, que chamamos aqui nesse momento de back-end. Então, o back-end nada mais é do que a área de administração, onde você vai criar novos conteúdos, vai gerenciar os usuários que terão acesso a esse site, toda a parte de configuração do site vai estar ali, e também as tarefas de manutenção, atualização de plugins, atualização de temas, instalação, entre outros tipos de atividades. Então, só para a gente resumir, o front-end do WordPress nada mais é que a página que o usuário vê. Já o back-end do WordPress é o painel de controle do WordPress e suas páginas internas. Vide a aula anterior que nós falamos sobre a estrutura hierárquica do WordPress. E deixo aqui para vocês um material de apoio. Para quem quer se aprofundar sobre aí tanto sobre o WordPress, tanto quanto desenvolvimento front-end, desenvolvimento de design de páginas, eu deixo para vocês aí no material de apoio então um guia de front-end totalmente em português.
ele está incluso ali para quem quer conhecer mais sobre esse tema. Então, tem um link lá que vai encaminhar para vocês para um curso praticamente completo aí sobre front-end, com videoaulas bem explicativas, um pessoal bem fera aí nessa área. Então, agradeço vocês aí pela aula. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, uma aula que será bem mais prática agora, a partir de agora, mostrando então o nosso back-end, mostrando o nosso painel de controle. Um grande abraço a todos e até a próxima.